a partir das 19 horas em Brasília, na retomada do julgamento da inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Porque ontem o ministro do TSE, o Benedito Gonçalves, que é o relator desse caso, deu o primeiro voto para condenar Jair Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação e deixá-lo inelegível por 8 anos. O relator do processo disse que Bolsonaro espalhou mentiras atrozes sobre o TSE, fez ameaças veladas e instrumentalizou as Forças Armadas para investir contra o tribunal, chamando de flerte nada discreto com o golpismo. Vamos ouvir o trecho do voto do ministro. Essa atuação consegue com a estratégia da campanha de ataque à credibilidade das urnas eletrônicas do TSE para mobilizar bases eleitorais. A reunião, portanto, teve nítida finalidade eleitoral, mirando influenciar o eleitorado e a opinião pública nacional e internacional. O uso da estrutura pública e das prerrogativas do cargo do presidente da República foi contaminado por desvio de finalidade em favor da candidatura da chapa investigada. Transmissão para a TV Brasil e para redes potencializou o alcance da desinformação. A estratégia de descredibilização das urnas eletrônicas e os ataques à justiça eleitoral contribuíram significativamente para estimular a não aceitação dos resultados eleitorais por parte da população. Gonçalves ainda defendeu que a minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, fosse mantida no processo. Ele negou o pedido para que o documento fosse retirado da ação e mencionou o julgamento da chapa Dilma Temer em 2017, afirmando que, na época, as provas apresentadas indicavam provas novas, o que, segundo ele, não é o caso da ação contra Bolsonaro. Bom, muito bem, eu vou deixar aqui rapidamente a minha opinião. Ele tratorou a jurisprudência, porque só se a mãe Diná ou a Márcia Sensitiva tivesse feito a petição inicial para dizer que coisas que apareceram em 2023 foram fatores de uma ação de 2022. Um voto de 382 páginas, para quê, Felipe? Para dar um Pelé na lei, para dar um Pelé na jurisprudência? Eu realmente não sei o que pensar. Esse fato, né, e a aceitação do TSE dessa prova obtida posteriormente em 2023 e uma ação em 2022 é algo realmente que não compatibiliza com a jurisprudência do TSE e é algo também que não se compatibiliza com o Estado Democrático de Direito, não é? Porque no Estado Democrático de Direito há o princípio da ampla defesa de que a parte ela tem que se defender bem da acusação contra ela, né? E depois de apresentar a defesa surge uma outra prova, na verdade, né, que é o decreto que foi achada na casa do Anderson Torres, que, vamos combinar, Pavinato, não dá para saber se o Bolsonaro teve acesso a esse documento, não dá para saber se o Bolsonaro viu esse documento, não dá para saber de que forma o Anderson Torres recebeu esse documento, se ele minutou ou não, ou se ele recebeu na rua de alguém, deixou na casa dele, né? Ou seja, é um absurdo, realmente, o TSE não respeitar a sua jurisprudência e aceitar essa prova, né, dentro do processo que julga a reunião do Bolsonaro com os embaixadores. Até porque se não estava, ele não teve direito de se defender sobre ela, não teve debate, não teve ampla defesa e outra, uma minuta de golpe. Infelizmente, o Código Penal brasileiro, ele descarta. A conspiração não existe. Exato, isso não existe, não poderia ser usado nem num processo penal. Aí vai ser usado num processo eleitoral? É um absurdo. Agora, o fato também é outro também, Pavinato. O Bolsonaro, ele iria ser declarado, julgado inelegível, né, como está tendendo o julgamento do TSE, com essa minuta ou sem minuta. Não é? A reunião que ele fez com os embaixadores no Planalto, com a divulgação pela TV Brasil, realmente foi algo que dá margem a esse tipo de entendimento, né? O conceito de abuso de poder político é um conceito aberto, né? Exato. E a jurisprudência pode caminhar para um lado ou para o outro. E o momento político que nós estamos vivendo é o momento de tentar caçar o bolsonarismo, não é? Então, como o TSE está julgando abuso de poder político, que é um conceito aberto, não tem uma definição clara na lei e nem na jurisprudência, não é? O Bolsonaro está
sendo responsabilizado por aquela reunião bizarra que ele fez realmente. E para mim eu tenho claro, acho que a gente já falou disso aqui. Abuso de poder compreende o desvio de finalidade. Se foi uma reunião sem finalidade, foi uma reunião abusiva. Mas então, este abuso de poder, que pode ter sim existido, é um abuso de poder como crime de responsabilidade que deveria ter sido julgado pelo Congresso, e aí ele empichado e perdeu os direitos. Porque o abuso de poder da lei eleitoral é o abuso de poder para o quê? Para favorecer um candidato ou um partido. Mas no voto do Benedito, ele faz esse pulo. Né? Pode ser exatamente. Ele pula a lei. Ele fala que o Bolsonaro, ao fazer essa reunião com a divulgação do TV Brasil, ele teve o poder de mobilizar a massa dele. Tá, mas não para ele. Massa dele. Foi pro processo eleitoral no geral. Ele não falou que era um erro do processo eleitoral contra ele. Ele falou que era um erro do processo eleitoral no geral. Ele não está usando isso em seu benefício, ele está usando isso como um questionamento. Porque é aí que eu pergunto, o Bolsonaro não pode questionar. Agora, 200 deputados podem. Porque 200 deputados votaram a favor do voto impresso. Por quê? Porque não confiam no voto eletrônico. Eu não estou falando da minha postura, eu estou falando, o Bolsonaro questionou algo que vários deputados questionaram. Vários, não estou dizendo que ele está certo ou que ele está errado. Agora, mas ele não foi o único que questionou. Ele não questiona para o seu benefício. Se a gente for pensar assim, todo candidato que concorre à reeleição usou a estrutura para se reeleger. Por exemplo, as lives do Lula. Ele fica falando que a extrema-direita... Mas tudo bem. Não tem audiência. O inciso 16 do artigo 22 diz que, mesmo que o meio seja inútil, não importa. Tá? É o inciso 16 deste artigo. Ele fica falando, a extrema-direita só tem ódio, eu sou o amor, eu sou o amor. Então você está induzindo a população a fazer assim, olha, só quem está comigo está certo, só quem está comigo é do bem, só quem está comigo é democrático. E o Benedito Gonçalves, ao ficar mais de 4 horas lendo um voto de 382 páginas, todo mundo já sabendo que ele ia votar, não foi uma sessão de leitura, foi uma sessão de tortura. Agora, isso é uma coisa que eu queria perguntar para vocês, porque eu não sou jurista. Agora, para mim soa como uma estratégia. A partir do momento que o relator pega 382 páginas para ler, o que ele está querendo deixar claro ali? Ele não quer que ninguém preste atenção no que ele está falando. Ele não quer. Provavelmente é planejado, não é possível. Mas é verdade, porque eu acompanhei ao vivo, E chegava uma hora que eu falava, gente, como é que alguém está com paciência para isso? E isso pode ser uma estratégia sim, porque ele fala tanto que você acaba se perdendo no que ele fala de importante, no que ele fala que não tem nada a ver, e acaba passando batido, porque foi insuportável ver o Benedito Gonçalves por mais de 1h30 falando, lendo aquelas páginas do jeito que ele lê ainda, do jeito lento. Nossa, será o Benedito. Aliás, eu esqueci de agradecer a Ana Carolina de Sorocaba. Desculpa, ela me mandou esta caneca linda aqui. Eu vou usar esta caneca. Agora, uma pergunta, Pave, que eu acho que é uma pergunta boa pra vocês, né, jurídicos, que eu te fiz hoje na live. Por sinal, a live que a gente fez no canal Pilhado hoje, que é o meu canal, deu o dobro de audiência da live do Lula. Eu e o Pavinato, o dobro. Duas estrelas contra uma? 2 estrelas contra uma? Não, lá tem um show. Lá tem um show. Não, mas que estrela? Nós estamos falando do presidente, ele é o sol. Agora, eu fiz uma pergunta que eu acho legal as pessoas saberem, porque eu achei um absurdo o Benedito Gonçalves ser o relator. Por quê? Por uma suspeição jurídica, né? Termo que o Pavinato já usou aqui, eu aprendi, pesquisei no Google. O que acontece? Quando você tem uma pessoa que deu tapinha no rosto do Lula e disse, te ligo, tá ali naquele vídeo, te ligo, tudo bem. Quando você tem uma pessoa que depois que o Bolsonaro perde a eleição, vaza um áudio dessa pessoa dizendo, missão dada é missão cumprida. Pra mim, né, e essa pessoa, ela não poderia ser a relatora do julgamento do Bolsonaro. Eu te expliquei hoje. Então, eu quero que você explique, isso é importante. Eu falei. Tem um ditado no direito que diz, o direito não socorre aos que dormem, e os non succurrit dormentibus. Os advogados têm suas responsabilidades. Ele tem o tempo processual certo para requerer aquilo. Não requereu, acabou, precluiu.
porque senão o processo nunca tem fim. E o advogado, ele tem que saber os prazos. Então o erro foi da defesa. Eu não sei se foi um erro ou não, mas ele não arguiu a suspeição. Mas tem uma questão também. Gente, porque todo mundo sabia que o Benedito Gonçalves ia votar pela inelegibilidade do Bolsonaro. Todo mundo. Eu não entendi a surpresa de alguns. Nossa, votou pela inelegibilidade. Todo mundo sabia. Teve gente surpresa? Eu vi nas redes sociais. Nossa, votou na inelegibilidade. Todo mundo sabia que ele ia votar nisso. Você não acha que foi uma sessão de tortura, Deise? Eu acho que foi difícil. Claro, porque você poderia já adiantar o resultado e depois fazer a justificativa. Às vezes, aí eu concordo com o Pilhado, às vezes me parece uma necessidade de aparecer, então tu vai mantendo a atenção das pessoas por 2, 3 horas, né? Eu acho que é isso. Então, olha só, eu tô na TV, eu vou ser notícia amanhã, porque todo mundo já sabia o voto dele. Isso é vaidade. Vaidade é pecado. Vaidade. Mas acho que a gente está vivendo um momento de... Isso serve também em relação à Jovem Pan, que a gente estava falando aqui. A gente está vivendo um momento de revisionismo histórico e revanchismo, né? E às vezes me parece que nos últimos anos para cá o judiciário tem certeza que a história vai ser boa para eles, porque eles vão escrever, né? E é isso que tem demonstrado, assim, eu tenho reiterado várias vezes, a despeito de tudo que o ex-presidente Jair Bolsonaro falou, e eu acho que tem sim uma verborragia exagerada que gerou consequências, eu concordo com o Felipe, tem muito a ver também com a forma como o Bolsonaro falou, isso acabou tendo consequências. Esse julgamento, ele está parecendo, de novo, e reitero o meu ponto sempre, ele está parecendo muito mais uma tentativa de releitura do Ficha Limpa, uma necessidade urgente de tirar esse cara da política brasileira, vamos tirar ele porque ele está nos incomodando. De novo, faça um paralelo com a Jovem Pan. Então, a gente precisa tirar isso daí porque isso me incomoda, isso fere a minha vaidade e não está indo pelos termos certos. Porque se fosse pelos termos certos, esse processo estaria no Congresso Nacional e não do jeito que está. Não num julgamento que está muito politizado e aí, como o Pilhado falou, a gente já sabe o resultado. Me preocupa, a política ela nunca é uma linha reta, mas me preocupa essa politização do judiciário e essa tentativa constante de reescrever a história, de tirar do cenário aqueles que incomodam, por pura vaidade pessoal, né? A gente fala tanto aqui na linha de frente da questão da moralidade, da impessoalidade, mas parece que simplesmente rasgaram esses princípios, né? Bom, Ricardo.